Oi, amores, tudo bem com vocês? E aí, mais uma semaninha, né? E, gente, a professora hoje vai fazer um resuminho da apostila 12, tá? Do que a gente já começou, tá bom? Daí, lá, esse bimestre está sendo no início aí, noções básicas de estatística, tá bom? Daí nós temos aí termos de pesquisa estatística, tá? Nós temos aí a população e a amostra, tipo assim, ó, a população é o total. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa e com 100 pessoas. Então, essa população aí, ou amostra que é falado, é o total. A variável, por exemplo, que gosta de azul. Então, a variável é o que gosta de azul aí, entendeu? É a variável da pesquisa, as cores, tá? Temos a variável qualitativa, tá bom? Que nós temos aí, por exemplo, o grau de instrução, ensino médio, fundamental, superior. E a quantitativa, por exemplo, de quantidade, de peso, de altura, tá? Tudo que é quantidade, tá bom? Aí nós temos também a frequência absoluta e a frequência relativa. Por exemplo, ó, na frequência absoluta é a quantidade de alunos que eu tenho no terceiro ano. Digamos que são 10 alunos, então a frequência absoluta é 10, é o total de alunos. E a frequência relativa eu faço como porcentagem. Por exemplo, qual a quantidade de meninos na sala? Meninos na sala são 3, então seria 3 sobre 10 e eu transformo isso numa fração, tá? Eu posso dividir 3 por 10 e multiplicar por 100 e vai dar aí uma forma de porcentagem. Então, essa é a frequência relativa, tá bom? Daí nós temos aí a tabela de frequências, na página 6, tá? Daí, por exemplo, aí, nacionalidade. Daí ela colocou aí brasileira, espanhola, argentina. E o total, sempre tem que ser o teu total, porque eu vou precisar do total de pessoas aí que a amostra para calcular depois a frequência relativa, tá bom? Então eu tenho aí, daí, por exemplo, daí na segunda coluna é a frequência absoluta. A frequência absoluta é o total de pessoas que são brasileiras. Daí, depois a espanhola são 3, a argentina 1. No total são 10 pessoas, tá? E daí, o que eu fiz? 6 sobre 10. Dividi 6 por 10 e multipliquei por 100, que deu 60%. Então, 60% aí dessa tabela são brasileiros, né? Das pessoas pesquisadas e tal, tá bom? Daí nós temos, na página 7, a primeira... nós temos aí a idade. Idade em anos, contagem, é a mesma coisa aquela que eu falo assim, olha, quem prefere a camiseta da formatura azul? Daí coloca lá, vai colocando os pauzinhos. A Emily, a Isabela, o Pedro, o Everton. Então, nesse caso, contagem é isso. Daí depois tem a coluna da frequência absoluta que a gente já falou. Frequência na fração, que eu falei para vocês também, que seria o total que tem aí, né, no caso, na idade de 14 anos, é 12 sobre o total de 20, transformou numa fração irredutível. E depois fez aí na FR a porcentagem que a gente já sabe também, tá? Depois é basicamente isso, tá bom? Então, essa é a parte aí de organizar em uma tabelinha, tá? Gente, tá sendo o resumo que a gente fez, tá bom? O pessoal que participou da aula da semana passada, nas lives, a gente falou sobre isso. Lá na página 11, tem a representação gráfica. Gente, nós vemos muito isso, inclusive vimos agora na questão do Covid, nós vemos em eleição, nós vemos aí em participação, várias coisas. Então, em várias situações, nós analisamos gráficos, tá bom? Então, aí, ó, nós temos os gráficos de segmentos aí.
Gráficos de segmentos são conhecidos também como um gráfico de linhas, tá? Onde você coloca aí uma informação no eixo do X e outra informação no eixo do Y. Por exemplo, aí, nós temos uma tabela de meses aí, tá? E depois, ele jogou essa tabela no gráfico. Ele usou o eixo do X como meses e o eixo do Y como número de livros vendidos. E ele colocou lá de acordo os pontinhos. E é muito interessante nesse gráfico que você dá para delimitar onde teve crescimento, onde caiu. É muito mais fácil no gráfico de você analisar as informações, tá bom? Na matemática financeira aí se usa bastante também. Lá na 13, o gráfico de barras, tá? Ou conhecido também como um gráfico de colunas, tá bom? Mesmo esqueminha, tem uma tabelinha e você vai jogar essa tabela no gráfico aí. Uma coisa interessante no gráfico de barras, ele pode ser tanto horizontal como vertical, tá? Ele pode ser tanto em pé como deitado, tá? E você coloca uma informação também no eixo do X e a outra informação no eixo do Y, beleza? Daí, depois, nós temos aí, quem não participou das aulas, gente, procura pegar com algum colega, tá bom? Aí as explicações. Eu não sei se vocês todos ainda vão aí, essa semana é a semana que vem na escola, daí a gente já tira dúvidas sobre isso, tá? Mas é fácil, é bem tranquilo. Daí no gráfico de setores, o que nós temos aí? Gráfico de setores, gente, na página 16, conhecido também como gráfico de pizza, tá? Pizza a gente gosta. Daí nós temos aí o gráfico de setores, a primeira é a sala A, sala B, sala C, a primeira coluna. Depois, a frequência absoluta é o total de alunos, por exemplo, que tem na sala A. Aqui é a cinema, eu acho. Deixa eu ver. Isso, nossa, até que eu tô boa, hein, de memória. Na sala de cinema. Na sala de cinema, na A tem 300 pessoas, na B 200 e na C 500, tá? Daí depois ele somou tudo, que deu 1000, tá? Só que ele não colocou o total aí. Mas você pode ver isso na fração. Então, é 300 sobre 1000, transformando numa fração irredutível, deu 3 décimos, tá? E multiplicando, dividindo e multiplicando por 100, deu 30%, tá? Daí, como que eu faço para calcular uma circunferência? Eu sei que numa circunferência, o total é 360 graus, correto? Então, o que eu faço? Eu vou colocar, por exemplo, olha, o total de pessoas que tem na sala A, que são 300, sobre o total geral, que é 1000. Igual, eu quero saber qual o ângulo que eu vou ter nessa circunferência para eu colocar a sala de cinema A. Então, eu coloco X em cima e o total, que é 360 graus, embaixo. Então, se vocês perceberem, 300 corresponde a quantos graus? E 1000 corresponde a 360 graus, porque 1000 é o total de pessoas e 360 é o total aí da circunferência, tá? Então, 300 sobre 1000, x sobre 360. O que eu faço aí? Faço a regrinha de 3, que a gente dá aproximado com xzinho. Vai ficar 1000x igual a 300 vezes 360. Fazendo essa continha aí, vai dar 100x igual a 10.080, o 100 tá multiplicando, eu passo aí dividindo. Na verdade, ele fez aí, gente, ele simplificou, né? Tirou uns zeros aí. Mas você pode fazer normal, direto, tá? Que ficaria 1000x igual a 30 vezes 360, tá? Daí, você passa lá o 1000 dividindo, que dá 108 graus. Daí, você vai nessa circunferência e coloca 108 graus através de um transferidor, né? Coloca lá os 108 graus e coloca o que é a sala A. Daí, depois, para você achar a sala B, você vai fazer a mesma coisa. 200 sobre 1000 igual a x sobre 360. Faz regrinha de 3 também e joga aí nessa circunferência. Daí, tem mais alguns exemplos aqui na apostila, tá? Que ele colocou aí. O jornal avalia a manchete do dia anterior,
Ele colocou aí o outro gráfico de pizza. No segundo aí, cheques compensados de cartão de crédito. Na terceira, remuneração média em maio por ramo de atividade. Então, basicamente, foi isso que a gente viu, tá? Daí, na partir da semana que vem, a gente vai ver histograma, média ponderada, tá bom? Que é uma matéria bem simples também, que já vai cair na nossa AD, tá bom? Que vai ser sexta-feira que vem, tá? Então, gente, foi basicamente isso que a gente já viu. Vocês podem ver que é bem simples. Vocês vão acompanhando o que a professora tá falando na apostila, que eu acho que é muito mais fácil para vocês visualizarem e acompanharem, tá bom? Gente, grande beijo para vocês. Fiquem com Deus, se cuidem, tá? E até aí a aula da semana que vem. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Amo vocês, hein? E apareçam nas aulas. Tchau, tchau.